eles trouxeram do Egito? Fala, Senhor. Trouxeram do Egito, carregado no meio das suas malas, os Baalins. Trouxeram imagens de Marduk, trouxeram imagem de Astarote, trouxeram a imagem de Azera, trouxeram a imagem de todos os pseudos deuses daquela Mesopotâmia empoeirada e antiga. E quando estavam no deserto, se faziam de santos por causa do meu favor. Quando entraram em Canaã, levantaram seus altares malditos. Por 270 anos no livro dos Juízes, eles se curvaram diante de outros povos por causa do pecado da idolatria. E o Senhor sempre dando puxão de orelha em Israel, dizendo: volta, volta para mim. É como se Deus dissesse: eu aceito a sua ranzinzice, hebreu, eu aceito a sua chatice, eu aceito você ser essa criatura esquisita e estranha, mas eu não aceito que você adore outro Deus a não ser eu. Por quê, Senhor? Porque ainda antes que houvesse dia, eu já era. E não há Deus igual a mim, porque só eu sou o Senhor. Será que aqui dentro alguém tem dúvida de que só Deus é o Senhor? Se alguém aqui que ainda é monoteísta verdadeiro, que adora o único Deus de Israel, dá um grito para acordar Sorocaba inteira, por favor. E quando você tiver um tempo, leia o capítulo 39 de Isaías e você vai ver Deus puxando a orelha dele, dizendo assim: eu vou tirar o povo daí, Isaías. Eu vou tirar o povo da terra prometida que eu dei a eles, porque eles não estão dando valor à terra que eu dei a eles. Eu vou levá-los para a terra de Babilônia, e eu vou fazer com que tudo que os espias deles viram dentro do palácio do rei Ezequias, levem tudo embora: o ouro, a prata, o feno, a comida, os animais, até os filhos que nem nasceram serão escravizados, porque o meu povo tornou-se um povo idólatra. Mas tomara que essa palavra não é para nós, porque nós somos assembleanos, e o senhor pode olhar na nossa parede, não há imagem de escultura. Eu queria só nessa noite te relembrar que idolatria não é imagem. Jeremias disse: as imagens não podem fazer bem a ninguém, tampouco podem fazer mal a alguém. O salmista disse: elas têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não falam, pés e não andam, torna-se igual a elas, ou seja, múmias paralíticas aquelas que as adoram. Idolatria não é uma imagem, idolatria é um sentimento. É um sentimento mesquinho e pernicioso, egoísta e falta de agradecimento que aqueles que servem a Deus têm no coração. De que depois de receberem um favor divino, pegam tudo isso, colocam de lado a filosofia de que Deus é maior e começam a criar os seus pseudos ídolos. E começam a criar os seus pseudos santos. Com todo respeito à igreja, eu viajo muito. Não se iluda com a carinha de menina. Eu prego desde os 14 anos. Hoje eu tenho 37. Eu sei que eu estou com cara às vezes de 50, por causa do cansaço físico. Os meus pés pisaram em mais de 60 países do mundo, em todos os continentes da terra. São mais de 1.600 cidades do Brasil onde eu já preguei. Então o que eu vou falar não é apenas palavreado jogado ao vento. É o que eu vejo e é o que eu sinto. No século 21, nós, os evangélicos, principalmente nós, estamos muito parecidos com aquele povo que estava no meio do deserto, que quando na falta de Moisés, começaram entre eles a pegar as suas próprias joias, o seu próprio ouro, fundindo e fazendo para si uma imagem de um bezerro de ouro. A nossa geração é a geração que mais cria bezerros de ouro de toda a história. Quando eu era menino, entraram dentro do meu quarto e arrancaram da parede do meu quarto um cartaz que eu tinha do Chitãozinho Chororó. Tiraram também a imagem que eu tinha lá, um cartaz da banda do RPM. E eu perguntei por quê, e disseram: não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Passou o tempo, e hoje no século 21 eu entro na casa de alguns irmãos, os irmãos geralmente, como sou novo, dizem: dá um conselho para o meu filho, dá um conselho para minha filha. E às vezes eu vou no quarto do filho orar. Quando chego no quarto do filho para orar, não tem lá a imagem do RPM, mas está lá outra imagem. Os cantores gospel estão com as suas fotos estampadas, alguns com direito a beijo e assinatura, alguns com direito a recadinhos amorosos, porque eu já vi.
Nosso povo tem fabricado bezerros de ouro. E é por isso, e somente por isso, que a unção dos milagres tem desaparecido. Para ouvir um pregador falar da palavra, nós temos que fazer um sacrifício imenso para agrupar o povo. Mas se houvéssemos aqui nessa noite, talvez um nome mais forte, mais poderoso, um nome da moda, um nome mais fantástico, não precisaria nem abrir a igreja de maneira aleatória, era só cobrar ingresso na porta, que o nosso povo entraria aqui dentro, e entraria ainda com uma faixa na testa, com o nome do cantor na testa. E o cantor não tem culpa disso, porque ele é apenas um levita. Mas o nosso povo consiste em fabricar os seus bezerros de ouro. Talvez aqui em Sorocaba não aconteça, mas lá na minha cidade acontece. Acontece na igreja onde eu sou pastor. Os crentes param na porta da igreja, deixam a chave do carro ligada e entram lá dentro e dão uma olhadinha. Independente de quem eles veem no púlpito, eles ficam no culto. Independente de quem está no culto, eles entram dentro do carro e vão embora. Por quê? Porque se tornaram um povo arrogante. Eles têm os pregadores preferidos, eles têm os cantores preferidos. Eles esqueceram que essa igreja não é de homem. Jesus disse: esta igreja é minha e as águas não permanecem contra ela. Eu estava em Coromandel, Minas Gerais, pregando algum tempo atrás, e no momento de clamor de batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas receberam aquela graça divina, mas uma menina que chorava muito, insistia muito, não recebia. Eu desci até ela, coloquei a mão sobre ela, intercedi com ela, chorei com ela, e ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso me deixou transtornado. Quando terminou o culto, eu fui conversar com ela para acalmá-la, porque a pergunta dela era: por quê? E quando eu fui falar com ela, que não era o tempo dela, pastor Osmar, saiu uma irmãzinha do meio do ginásio, cheia do Espírito Santo, gritando: ai, meu servo! Não sei se vocês ainda acreditam nesse tipo de coisa. Disse: ai, meu servo, olha o porquê. A irmã botou a mão na cabeça da garota, pastor Osmar, e arrancou um prendedor de cabelo. Quando arrancou o prendedor de cabelo, a menina foi impactada e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu peguei o prendedor na mão. Naquela época eu quase criei uma doutrina contra prendedor de cabelo. Ainda bem que Jesus é bom e misericordioso e falou comigo: o problema não é a peça, o problema é o que ela sente por essa peça. E eu sentei com ela e disse: me explica aqui, quem te deu esse prendedor? E ela, chorando ainda, disse: foi o meu ex-namorado. Eu disse: e daí? Daí que esse prendedor é tudo que eu tenho. Já bati na minha irmã por causa dele. Já fiz a minha mãe comprar roupas para ornar com ele. E todo dia antes de dormir eu pego o prendedor, dou um beijinho nele e coloco ele do lado do meu criado para dormir. Ou seja, ela não tinha uma imagem de Aparecida, nem de São Jorge, nem do cavalo de São Jorge. Mas ela tinha a desgraça de um prendedor de cabelo, que o sentimento dela por aquele negócio era maior do que tudo que ela jamais tinha. Vou lhe dizer uma coisa: Deus não gosta de repartir ninguém com ninguém. Se você é de Deus, seja dele 100%. Pode me chamar de tagarela, pode me chamar de desequilibrado, pode me chamar até de quadrado, mas eu não retenho o que Deus está me mandando falar. Algumas pessoas, para você ter uma ideia, esse irmão que está aí do seu lado, que até esse momento não abriu a boca nem para respirar, vou te explicar por quê. Ele está aqui dentro, mas a cabeça dele está lá fora, naquele carrinho que ele comprou. O carro é zero, mas é 1000, o motor do carro é 1000, mas ele está aqui dentro, a cabeça dele está lá fora. Ai, se riscarem o carro, ai, como eu vou pagar a parcela dele semana que vem. Quando o filho suja o banco do carro, o pai espanca a criança. Eu te desafio nesta noite a quebrar os seus ídolos e a jogá-los no fosso do inferno, e você acreditar que existem coisas que são inegociáveis. A presença de Deus, por exemplo, é algo inegociável. Com todo respeito, de novo eu digo, eu sou assembleiano até o tutano dos meus ossos. Eu sei que alguns têm dúvida por causa do meu cabelo, talvez agora por causa da minha barbicha. Eu sei que alguns ainda pensam que a presença de Deus está impregnada na roupa da pessoa, no tamanho do cabelo ou na face como ela está. Mas ainda bem que tem pessoas aqui que estão libertas disso. Alguns estão apavorados porque estão me vendo pregar e estão dizendo: mas calma aí, ele não tinha mudado, mas ele continua pregando do mesmo jeito. A voz dele ainda incendeia o nosso coração. Por quê? Porque existem coisas que são inegociáveis. Você pode mudar por fora, crente, mas não muda por dentro, pelo amor de Deus. Não mude por dentro. Desculpe, é um congresso missionário, é uma festa. Eu não consigo imaginar o que é que essa criatura do seu lado faz, que ela não consegue se mover. Está acontecendo milagre em alguns lugares aqui da igreja. Está caindo neve.